Olá pessoal, eu sou o professor Gustavo Adolfo. Bom, na nossa aula de hoje a gente vai continuar a falar sobre a tangente, né? Então vamos recordar o que a gente viu na nossa aula anterior. Bom, a gente definiu a tangente como sendo a ordenada do ponto P, onde o ponto P ele se encontra nesse eixo paralelo ao eixo dos senos, certo? Que ele é o prolongamento, né, do raio AP, então esse ponto T é exatamente esse prolongamento, e a abscissa é igual a abscissa do ponto A, que é 1, e a ordenada dele vai ser a tangente do arco AP. Certo? A gente viu isso na aula anterior e vimos ainda que essa nova definição, ela incorpora as definições vistas anteriormente, ou seja, tangente continua sendo, né, o cateto oposto sobre o cateto adjacente, e seno sobre o cosseno do mesmo arco. Então, tudo isso foi o que a gente viu na nossa aula anterior. Bom, antes da gente dar prosseguimento, né, à nossa teoria, eu vou utilizar agora um software de geometria dinâmica chamado GeoGebra, que eu já usei em uma aula anterior, lá na função quadrática, nos módulos do nono ano. Então, para fazer a observação final em relação à nossa parte teórica, eu vou utilizar esse software de geometria dinâmica chamado GeoGebra. Bem, então o que nós vimos? Nós vimos que a circunferência trigonométrica ela é uma circunferência centrada na origem O, que é o ponto 0, 0, e o raio da circunferência trigonométrica é igual a 1. Então, temos aqui a circunferência trigonométrica. Repara que a circunferência trigonométrica ela intersecta os eixos coordenados em alguns pontos. O ponto A de coordenada 1, 0, o ponto A' de coordenadas menos 1, 0, o ponto B de coordenadas 0, 1 e o ponto B' de coordenadas menos 1, 0. Então, a circunferência trigonométrica ela intersecta os eixos coordenados nesses 4 pontos, correto? Bom, onde é que nós definimos o eixo das tangentes? A gente definiu o eixo das tangentes com o eixo perpendicular ao eixo dos cossenos, que é o eixo das abscissas, passando pelo ponto A de coordenada 1, 0. Então, tomando um ponto P sobre a circunferência trigonométrica e traçando a reta OP, essa reta intersecta o eixo das tangentes no ponto T. E o que definimos foi que a ordenada desse ponto T é que é a tangente do arco AP. Então, por exemplo, aqui o arco AP mede 45,22 graus. Então, repare comigo o seguinte, quando o ponto P coincide com o ponto A, então nós temos que o segmento AT é exatamente um ponto, e a medida de um ponto é 0. Conforme eu ando com o ponto P sobre a circunferência trigonométrica, a medida do segmento AT ela vai aumentando, e a medida do segmento AT é exatamente quem? A ordenada do ponto T. Então, repare que o ponto P, o arco AP aumentando, a tangente do arco AP também aumenta. E fica se tornando cada vez maior conforme o ponto P se aproxima do ponto B, de coordenadas 0, 1. E aí o que acontece? Quando o ponto P coincide com o ponto B, esse ponto T deixa de existir. Deixa de existir por quê? Porque quando o ponto P coincide com o ponto B, nós temos duas retas paralelas. E duas retas paralelas não têm ponto de interseção. Ora, se essas duas retas paralelas não têm ponto de interseção, então o segmento AT deixou de existir, o ponto T deixou de existir. E se o ponto T deixou de existir, isso significa então que a tangente do arco AP nessa situação, que é 90 graus, ela não existe. Então, a tangente ela foi aumentando até se chegar em 90. Quando se chegou em 90, a tangente deixou de existir. Repare que se eu continuar movendo
o ponto P sobre a circunferência trigonométrica, ocorre que o ponto T ele volta a existir, lá embaixo no eixo das tangentes. E agora a ordenada do ponto T é negativa. Então a situação que nós temos é a tangente foi aumentando até assumir um valor extremamente grande e deixar de existir. Logo em seguida, ela volta a existir com um valor o quê? Extremamente pequeno. E aí, seguindo, continuando movendo o ponto P sobre a circunferência trigonométrica, a tangente ela vai aumentando. Vai aumentando por quê? Em valor absoluto, o segmento AT diminui. Porém, como a ordenada do ponto T aqui é negativa, então, conforme eu ando com o ponto P sobre a circunferência trigonométrica, essa ordenada está aumentando até chegar aonde? Até chegar a zero. Ela chega a zero quando? Quando o ponto P coincide com o ponto A', ou seja, quando o arco AP é igual a 180 graus. Ela segue aumentando, até o momento em que o meu ponto P fica sobre o ponto B'. E aí, mais uma vez aqui, o que ocorre? Ocorre que nós temos duas retas paralelas que não têm pontos de interseção, logo o ponto T deixa de existir e a ordenada deixa de existir também. Ou seja, então, além da tangente do arco de 90 graus não existir, a tangente do arco de 270 graus, ela também não existe. Então, essa é uma observação extremamente importante. Diferentemente do seno e cosseno, que são limitados entre menos 1 e 1, a tangente ela não é limitada, ela pode assumir qualquer valor. E para os arcos iguais a 90 e 270, essa tangente ela não existe. Bem, então concluindo o que a gente acabou de ver no GeoGebra, o que a gente tem é o seguinte, escrevendo em radianos, né, 90 graus é igual a π sobre 2 radianos. Então não existe a tangente de π sobre 2 mais 2π vezes k. O que é π sobre 2 mais 2π vezes k? É o arco de π sobre 2 mais todos os arcos côngruos a ele, né, pelo que a gente acabou de ver. E além disso, também não existe quem? A tangente de 3π sobre 2 mais 2π vezes k. Lembrando, por que 3π sobre 2? Porque é 270 graus em radianos. Então, mais 2π vezes k, por quê? Porque são todos os arcos côngruos a 3π sobre 2. Lembrando que esse k, ele é o quê? Ele é um número inteiro. Então, a gente tem que não existe as tangentes desses arcos. E, uma coisa importante, a tangente de um arco θ, ela não é limitada. Ela pode assumir o quê? Ela pode assumir qualquer valor real. Então, diferentemente do seno e cosseno, que eram limitados de menos 1 até 1, a tangente ela não é limitada. Ela pode assumir qualquer valor real. Lembrando que, para os arcos π sobre 2 e 3π sobre 2 e os seus respectivos arcos côngruos, essa tangente ela não existe, certo? Então, com relação à tangente, a nossa parte teórica fecha aqui. E o que a gente vai fazer agora é mais um exercício antes de encerrarmos a nossa aula. Bem, então nosso problema é o seguinte. Dê a expressão geral de todos os valores de x, tais que a tangente de x é igual a menos a raiz de 3. Bom, então o que a gente tem? Está aqui a circunferência trigonométrica, eixo dos cossenos, eixo dos senos e o eixo das tangentes está aqui. Bom, eu quero que a tangente do arco seja igual a menos a raiz de 3. Então, pega aqui no eixo, então está aqui 0, para cá aumenta, para cá diminui. Como o raio é 1, a raiz de 3 vai estar mais ou menos por aqui, né? Menos a raiz de 3. Então, os arcos cuja tangente é igual a menos a raiz de 3 são arcos do segundo e do quarto quadrante. Está aqui o ponto A de coordenadas 1, 0. Está aqui o ponto P. E está aqui o ponto Q. Então, repara que eu tenho dois arcos. O arco AP tem essa tangente e o arco AQ tem a mesma tangente. Beleza? Bom, esse ângulo é igual a 90. Tranquilo? Então, repara o seguinte. O raio da circunferência trigonométrica é igual a 1. Então, em valor absoluto, o segmento AT vale a raiz de 3. Esse segmento aqui, OA,
vale 1. Então, cateto oposto sobre cateto adjacente, a tangente desse ângulo aqui vale raiz de 3. Mas aí lembrando, né, tangente igual a raiz de 3 é de um dos ângulos notáveis, que é o ângulo de 60 graus. Então, tenho aqui 60 graus. Porque o cateto oposto sobre o cateto adjacente dá raiz de 3. Ora, mas se esse ângulo aqui é 60, esse ângulo aqui também é 60, porque eles são postos pelo vértice. Sendo assim, o que eu posso afirmar? Eu posso afirmar, então, que o arco AP, ele é igual, então, aqui, 180 menos 60, que é igual a 120 graus. Passando 120 graus para radianos, né, fica o quê? Π menos π sobre 3, que é igual a 2π sobre 3 radianos. Correto? E o arco aqui? O arco aqui ele vai valer 360 menos 60. Que vai dar 300. Passando esse cara para radianos, vai ficar como? 2π menos π sobre 3, isso dá 5π sobre 3 radianos. Quando ele que diz expressão geral, ele quer saber todos os arcos cuja tangente é igual a menos a raiz de 3. Então, eu posso dizer então que x ele é igual a 2π sobre 3 mais 2π vezes k, ou seja, 2π sobre 3 mais todos os seus arcos côncavos. Claro que aqui para o k valendo inteiro, né, k sendo um número inteiro. Ou eu tenho que o x ele vai ser o quê? 5π sobre 3 mais 2π vezes k. Mas eu consigo escrever essas duas expressões numa única. Por quê? Daqui para cá, a gente andou 180 graus, não foi? Que é igual a π radianos. Daqui para cá, eu andei 180 graus, ou seja, andei π radianos. Ou seja, a partir de 2π sobre 3, para chegar no próximo arco, eu sempre ando o quê? Eu sempre ando π. Então, essas duas expressões, elas podem virar uma só. Eu posso escrever simplesmente que os arcos x são da forma 2π sobre 3 mais π vezes k. Claro que aqui por k sendo o número inteiro. Então aqui eu não estou com todos os arcos côncavos. Eu tenho o seguinte, a partir de 2π sobre 3, a cada meia volta que eu dou na circunferência trigonométrica, eu sempre chego no próximo arco, cuja tangente é igual a quê? A menos a raiz de 3. Certo? Então a resposta do nosso problema está aqui. Então dessa maneira a gente matou a nossa questão e dessa forma a gente encerra a nossa aula de hoje. Até a próxima.